Agora deu. Boa noite, gente. Hoje a gente vai apresentar sobre a radiação Hawking. Bem, primeiramente a gente vai falar sobre quem foi o Stephen Hawking. E ele foi um físico inglês que, apesar de paralisado por uma doença degenerativa, ele se tornou uma celebridade por produzir algumas teorias fundamentais da física moderna. Stephen William Hawking, conhecido como Stephen Hawking, nasceu em Oxford, Inglaterra, no dia 8 de janeiro de 1942. Seu pai ele cursava medicina e sua mãe estudou filosofia, política e economia, ambos na Universidade de Oxford. Com 6 anos, ele já construía trens de brinquedo e ele era considerado, uma criança precoce. Os colegas da escola eles apelidaram ele de Einstein. Stephen ele odiava matemática porque para ele era fácil demais e a sua paixão era física e astronomia. Com 17 anos, ele ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford, mas seu pai ele fazia de tudo para ele não estudar física e sim medicina. Seus colegas eram 2 anos mais velhos que ele, e ele concluiu o curso de física e foi aceito no mestrado da Universidade de Cambridge. Bom, para a gente entender a radiação Hawking em si, a gente primeiro precisa entender alguns conceitos mais introdutórios, mais fundamentais. O primeiro deles é a curvatura de espaço-tempo, que é uma das principais consequências, digamos assim, da teoria da relatividade geral proposta por Einstein. O Einstein diz que o universo, ele na verdade é um tecido e que os corpos, como planetas, estrelas, deformam esse tecido e criam depressões, que nem a gente está vendo aí na imagem, devido à massa desses corpos. E o que Einstein quer dizer com isso? Einstein quer dizer que a gravidade não é uma força, como Newton previa, mas sim as curvaturas nesse tecido do universo. E outra informação muito importante, que essa eu acredito que todo mundo aqui já saiba, é que quando uma estrela extremamente massiva morre, há a formação de um buraco negro, certo? E com isso, com essa morte da estrela, a formação do buraco negro, há um desequilíbrio, um abalo muito profundo nesse tecido do universo, e gerando uma depressão, consequentemente, muito profunda. Um cientista descobriu, o nome dele não vem ao caso agora, que no centro de um buraco negro existe sempre um ponto de gravidade pura, que a gente chama de singularidade. Guardem essa informação porque ela é muito importante. Mas, bom, voltando ao buraco negro, por sua vez, ele funciona como um ralo no universo. Por que um ralo? Porque tudo é sugado por ele e desaparece lá dentro. Mas levando todas essas informações em consideração, o Hawking parou e pensou: e se fosse ao contrário? E se a gente mudasse a direção do tempo, o colapso, na verdade, se tornaria uma explosão, certo? E ao invés do buraco negro sugar toda a matéria, ele explodiria em matéria, tempo e espaço, assim como era previsto lá na teoria do Big Bang. E dessa forma, Hawking provou que o universo surgiu, na verdade, de uma singularidade no espaço-tempo. Existem leis que reinam o universo, e uma dessas leis é a relatividade e a mecânica quântica. O problema dessas leis é que elas são opostas, e nós tentamos procurar o porquê delas serem opostas e o que as une. Existe um conceito de partícula e antipartícula, que a partícula é a menor parte da matéria e a antipartícula é uma partícula também, mas ela é considerada bem rara. E cada partícula, ela tem sua antipartícula. Chamamos isso também de par virtual ou partículas virtuais. E dessas mesmas leis da relatividade e da mecânica quântica, elas dizem coisas diferentes. A primeira é que a relatividade diz que nenhuma partícula pode estar perto de um buraco negro. No entanto, a mecânica quântica, ela diz que nenhum espaço é vazio.
Então, Hawking, ele tentava descobrir o porquê que existem duas leis que meio que se contradizem, né? Que uma desmente a outra. Então, tem uma equação, que é a equação da energia, que diz que é igual a mc elevado a 2, que é a energia da partícula, mais menos g mzão m dividido por t, que é a potência gravitacional. Quando a gente faz essa equação, a gente descobre que a energia negativa ela é muito mais atraída pela gravidade do que pela energia positiva. Então, supondo que a gente rompa essa lei da relatividade, entende que cada espaço é composto por uma partícula e uma antipartícula, e que ela surgiu perto de um buraco negro, e o que aconteceria? A partícula negativa ela iria ser sugada pelo buraco negro, e a positiva iria ser arremessada para fora, por causa da sua própria energia que ia tirá-la de lá. Quando Hawking foi fazer essa equação da termodinâmica de um buraco negro, né, que seria a temperatura de um buraco negro, ele não estava batendo com a realidade, apesar de ser um cálculo matemático, né, ele está certo. Então, essa teoria provou que a equação estava certa, porque quando a partícula positiva sai do buraco negro, ela não vai ter mais energia, porque ela iria gastar ela toda saindo para fora do buraco negro, se transformando em radiação, que a gente chama de radiação de Hawking. E por que esse nome? É porque essa é uma radiação que ela nunca foi vista. Então, é uma radiação de corpo negro, uma energia emitida por um corpo negro. E essa radiação, como todas, né, ela tem uma temperatura muito alta e uma frequência também muito alta. Por isso, as bordas do buraco negro têm esse brilho meio avermelhado, como a gente consegue ver na imagem, porque essa radiação é liberada em forma de energia. De acordo com a equação do Einstein, que está representada na imagem, energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, a energia ela está diretamente relacionada à massa. Quanto maior a energia, maior a massa e vice-versa. Como a partícula ela se desloca para dentro do buraco negro, essa energia negativa que ela porta vai diminuir a energia do buraco negro, pelo simples fato de ela ser negativa. Então, você tem um corpo, você coloca uma energia negativa, você subtrai. E, portanto, ao longo de muito tempo, bilhares de milhares de anos, o buraco negro ele vai perdendo massa até evaporar. A gente chama isso de morte do universo. Esse raciocínio ele é chamado de teoria de tudo, porque ele é a peça que faltava para unir as duas leis. Enquanto a relatividade permite que a gravidade sugue a antipartícula, a mecânica quântica ela permite a saída da outra. E é nesse ponto que essas leis se encontram e trabalham juntas. E, infelizmente, tem um paradoxo nisso, que é na física quântica, a informação ela não pode desaparecer. Então, para onde está indo toda essa informação que o buraco negro sugou? Assim como tem as leis de Lavoisier, que é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e colocando que o buraco negro ele não foi criado, ele foi uma estrela que se transformou em um corpo extremamente massivo, levando nessa linha de raciocínio, o buraco negro ele não pode simplesmente desaparecer. Ele tem que se transformar em alguma coisa. A gente crê que essa alguma coisa seja um buraco branco, que seria como se o buraco negro sugasse e o buraco branco ele exalasse. E é como se o universo ele ficasse alterando de meio, sem ter nenhum fim e nenhum começo, um loop infinito. A gente não tem, assim, certeza dessa teoria, até porque a gente não simulou ela num buraco negro. Isso não é possível ser feito na Terra. Ia mudar a nossa gravidade, enfim, extremamente impossível. Mas nós simulamos isso em um buraco negro sônico, no Instituto de Tecnologia de Israel. E eles colocaram átomos de uma mesma natureza em um fluido que é extremamente gelado. O fluido é uma temperatura abaixo de 0 kelvins, que equivale a mais ou menos uns 300 graus negativos. E essa faixa aqui vermelha seria o horizonte de eventos, e o lado esquerdo é o buraco negro em si, e o nosso lado direito seria o meio interestelar, o universo.
Se vocês olharem, os vetores, eles estão em tamanhos diferentes, isso é proposital. Por quê? Porque o lado esquerdo, que é o buraco negro, ele está com uma velocidade superior à velocidade do som. Já no meio interestelar, que é o fora do buraco negro, está com uma velocidade inferior à do som. Quando nós colocamos o som um pouquinho dentro do buraco negro, o som ele não consegue escapar, ele é sugado. É como se essas partículas elas carregassem o som. Mas quando a gente coloca ele próximo do horizonte de eventos, mais para o ladinho direito, mais para fora, o som ele consegue escapar. Justamente pela velocidade. Na cinemática, a gente tem umas leis que garantem que a energia cinemática está relacionada à velocidade. E a partícula positiva, ela tem, só pelo fato dela ser positiva, ela vai ter uma velocidade superior à partícula negativa. Naturalmente, claro que existem exceções, né? E esse é o fato da antipartícula e da partícula se separarem, sendo uma sugada e outra sendo livre. Esse experimento, ele comprovou que a teoria do Hawking estava certa. Essa aqui é a equação que o Hawking deixou. Ela é uma equação que, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é extremamente complexa. Ele conseguiu escrever de um jeito matemático e genial como funciona a temperatura, a termodinâmica de um buraco negro. Essa é, com certeza, uma das maiores equações que a gente tem atualmente. Bom, voltando ao Hawking em si, acho que todo mundo aqui sabe que ele viveu a maior parte da sua vida com uma doença que se chama esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. A doença, ela é uma doença degenerativa do sistema nervoso que causa a destruição dos neurônios responsáveis pelos movimentos voluntários. E, na verdade, ela é uma doença muito pouco conhecida até hoje, porque os sintomas são muito imprecisos, eles variam muito de pessoa para pessoa. E também é importante frisar que é uma doença progressiva. Inclusive, isso é muito mostrado no filme A Teoria de Tudo, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. E então ele começa no filme com o Hawking não conseguindo segurar muito bem o pincel para escrever, e aí a doença vai evoluindo, 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 até um ponto em que a pessoa não consegue mais andar, mastigar e nem respirar. No caso do Hawking, ele viveu a maior parte da sua vida com a esclerose lateral amiotrófica, e algo muito fantástico, surpreendente, é que ele foi diagnosticado aos 21 anos e os médicos deram uma expectativa de vida de 2 até 3 anos no máximo. E o Hawking viveu até os 76 anos. E isso é muito fantástico, realmente. E o ponto crítico da doença dele foi numa viagem para a Suíça, quando a doença foi agravada por uma pneumonia que ele teve. Os médicos realmente já não viam mais saída mesmo. Eles até tentaram desligar os respiradores, equipamentos e tudo mais. E tudo que impediu foi a esposa do Hawking, a Jane, que numa decisão muito arriscada, ela decidiu levar o Hawking da Suíça de volta para Cambridge, onde ele passou por uma traqueostomia, e a partir daí ele nunca mais falou, porque a doença permitia que ele falasse, assim, ele tinha um pouco de dificuldade, claro, mas ele ainda conseguia se comunicar. Depois da traqueostomia, ele realmente nunca mais falou, óbvio. E a partir daí, outra coisa muito interessante no filme também é que ele começa a fazer uso desse computador aí, que a gente está vendo na imagem, em que ele mexia minimamente os dedos e selecionava as palavras que ele queria, e aí o computador proferia para ele na voz eletrônica. Bem, o Stefan ele tem algumas obras, né, como essas aí no PowerPoint, que é Uma Breve História do Tempo, Universo numa Casca de Nós, Buracos Negros e Breves Respostas para Grandes Questões. E Uma Breve História do Tempo, ela é a mais famosa. Ele publicou ela em 1988. E o livro fala sobre a origem do universo, com ilustrações criativas e um texto bem humorado. Ele é escrito em linguagem simples para leigos
Hawking ele também desvenda desde os mistérios da física de partículas até a dinâmica que movimenta centenas de milhões de galáxias por todo o universo. O livro fez o maior sucesso e foi traduzido para mais de 30 idiomas. Bom, eu acho que não é nenhum mistério que o Hawking ganhou diversos prêmios, medalhas, condecorações ao longo da sua vida, como o prêmio Albert Einstein, o prêmio Wolf de Física e um que se chama Special Fundamental Physics Prize, que ele vale 3 milhões de dólares, é um dos prêmios mais bem remunerados, digamos assim, da ciência. Mas quando a gente fala sobre esse assunto, uma pergunta muito frequente é: por que o Hawking não ganhou o prêmio Nobel? E a resposta é bem simples, na verdade. Para ganhar o Nobel, você precisa que as teorias científicas sejam comprovadas. E embora as teorias do Hawking tenham um embasamento matemático pesado, a gente ainda não foi capaz de montar um experimento para realmente comprovar a existência da radiação Hawking. Em primeiro lugar, porque seria extremamente caro, e em segundo lugar, porque você teria que simular um buraco negro, e é totalmente inviável devido aos motivos que a Ana já falou mais cedo. Quanto ao filme A Teoria de Tudo, vale muito, muito a pena assistir mesmo. Ele é um filme muito bem aclamado pela mídia, as avaliações são, na sua grande maioria, muito positivas, e com completa razão, porque é um filme muito sensível, muito bem retratado mesmo. Inclusive, esse ator aí, o Ed Redmayne, que interpretou Hawking, ele ganhou um Oscar e um Globo de Ouro na categoria de melhor ator principal, devido à sua atuação aí nesse filme. E o filme, ele não foca tanto nos detalhes da descoberta e nem no processo do estudo e tal, mas ele foca mais na vida pessoal do Hawking, o que, na verdade, eu acho pessoalmente uma premissa muito interessante. Então, ele vai focar mais no relacionamento dele com a Jane, como eles superaram a doença. E também, outra coisa muito interessante é que no filme o Hawking é retratado como uma pessoa muito bem-humorada, engraçada, o que, na verdade, condiz muito com o que os amigos dele, como os amigos dele descreveriam ele. E então, só para inspirar vocês a verem, a gente vai passar o trailer do filme. You see how the men's shirt glow more than the women's dresses? Yes. Do you know why? Why? Tide. The washing powder. The fluorescence in the washing powder is caught by the UV light. Why do you know that? The universe is expanding. If you reverse time, then the universe is getting smaller. All right. What if I reverse the process all the way back to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock until you get a universe born from a black hole exploding. It's called motor neuron disease. Life expectancy is 2 years. The brain. What about the brain? The brain isn't affected. Your thoughts won't change. It's just no one will know what they are. I could walk out, but I won't. If you don't get up, I won't come back here again. Ever. I wish someone would take my place. Can't face This heaven. is going to be a very heavy defeat. I know what you'll think, that I don't look like a terribly strong person, but I love him, and he loves me. We're going to fight this illness together. Good luck. Your black hole theory is brilliant. To the esteemed Dr. Stephen Hawking. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? One never knows from where the next great leap forward is going to come. There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope.
Só para finalizar a apresentação, a gente colocou uma frase muito famosa do Hawking, que é: está claro que somos uma raça avançada de primatas num planeta menor, em órbita de uma estrela mediana, nos confins de uma dentre 100 bilhões de galáxias. Mas desde os primórdios da civilização, as pessoas buscam o entendimento da ordem essencial do mundo. Deve haver algo muito especial sobre os limites do universo. E o que é mais especial que o fato de não haver limites ao esforço humano? Somos todos diferentes. Embora a vida possa parecer ruim, há sempre algo que se possa fazer e ter êxito. Enquanto houver vida, haverá esperança. Stephen Hawking. Muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. É isso.